Boa noite. Boa noite. Vamos acalmar nossa mente, fechando os olhos, tomando uma postura correta e cômoda. Inhalamos lenta e profundamente. Exalamos. Inhalamos. Exalamos. Mais uma vez. Exalamos. Cada tem o seu ritmo. Abre os olhos lentamente. Vamos escutar a palestra do nosso irmão, Jesus Ansari. Gratidão, Tamara. E a palavra, irmão. Então, pessoal, boa noite. Eu trouxe a proposta hoje de falar sobre o Sansara, e esse encontro não tem a menor pretensão de ser um estudo. É mais uma pequena reflexão. Eu não vou nem dizer em cima de algum estudo que eu fiz ou de algum livro e tudo, mas em cima das experiências da gente, né? A gente pega um pouco de leitura daqui, um pouco de leitura dali, tudo isso é muito bom para começar. Mas é interessante quando a gente começa a perceber os fenômenos que acontecem na vida, né? Todo teósofo tem que ser um pesquisador, um buscador. E o laboratório dele é a própria vida. Não, Nath, licença. Tá dando microfonia no teu. Está muito ruim o som. Está muito ruim o som, pessoal? Eu escutava bem. Ainda não, eu também escuto assim com eco. Então, eu não sei se assim fica melhor, mas, como eu estava dizendo, a gente vai fazendo da vida da gente o nosso laboratório pessoal. E os livros são apenas a porta de entrada para isso. É interessante pegar o conhecimento, algum conhecimento neles, mas é mais interessante ainda quando a gente pode fazer das experiências o nosso modo de aprendizado. Então, é isso que eu pretendo mostrar hoje. E eu vou partilhar a minha tela aqui. A dinâmica que a gente vai usar vai ser a seguinte: como o assunto é um assunto breve, é um diálogo, então eu vou explanar alguma coisa aqui e a gente deixa para partilhar algo mais tarde, né? Quando findar tudo aqui. Não é muita coisa, não. Até mesmo porque a gente não tem tempo para estar se entendendo. Pode dizer, Vânia. Amado, faça o seguinte, desligue um dos microfones, porque eu acho que quando ficam os dois ligados, aí dá esse eco. Certo. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, porque eu estou testando também uma câmera aqui que vem com o microfone embutido. Eu acho que deve ser isso que está causando o eco. Ah, então porque é como se tu tivesse com os dois microfones ao mesmo tempo. Quando tu fala, os dois vibram na nossa câmera aqui. Sim, sim. Acha que é o meu microfone? Eu acho que eu Não, consegui. Tâmara. Eu acho que eu consegui fechar um. Melhor assim? Melhor. Pronto. Ótimo. Pronto, então, como eu estava dizendo, eu vou partilhar minha tela aqui. Eu queria começar com vocês falando sobre o cartaz de hoje. Todo mundo está vendo, né? Minha tela do computador? Tá ótimo. Pronto. Então, o tema desse cartaz é Sansara, porque ele já traz exatamente o significado da própria palavra em si.
O samsara significa repetição, significa movimento. Movimento repetitivo de nascer, de morrer, de renascer, de morrer de novo, de renascer eternamente. E o que eu trago nesse cartaz é exatamente isso. Vocês estão vendo aí a palavra samsara repetida, mas tem um detalhe muito grande que é esse plano de fundo, que é a mente na palma da mão. Um conceito interessante do samsara é que ele é um movimento da mente. Então, a gente pode dizer que como não há dualidade, a dualidade é algo que surgiu com a nossa mente, a gente pode dizer também que samsara e nirvana são a mesma coisa. Quando a gente aprende a reconhecer esse movimento samsárico, então a gente pode dizer praticamente que a gente está passando por uma liberação. E o nirvana é exatamente isso. É esse equilíbrio da mente. É uma parada nessa repetição, parada nesse movimento, nesse padrão repetitivo da mente. No decorrer, a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Mas o samsara também, ele é um conceito budista, aliás, budista não, ele é um conceito hinduísta e que traz alguns símbolos, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar da roda do samsara. Esse não é o objetivo do nosso encontro de hoje, mas eu vou falar muito rápido. Aqui é uma figura muito icônica do budismo. Esse daqui é uma espécie de demônio que ele se alimenta dessa roda de samsara. É claro que tudo isso é metafórico, né? Quando a gente fala em demônio, devido à nossa cultura ocidental, a gente antropomorfiza essa criatura, né, dando a ela mãos e braços e olhos e rabos e tudo, mas é claro que isso aqui é só uma metáfora. Alguns pontos interessantes nessa roda do samsara é que ela tem alguns círculos e no círculo central tem essas três figuras aqui, que é a figura do galo, a da serpente ou cobra e a do javali. Essas figuras representam a ira, representa a ignorância e representa o apego. A ira, a ignorância e o apego são justamente, como é que eu posso dizer, a lenha do samsara. A lenha que eu digo é aquele que bota fogo, o combustível, né? Porque a nossa mente, ela é regida por tudo que nos atrai, por tudo que nos repulsa, e por aquelas coisas que nós ignoramos. Se eu mostrar essa figura, por exemplo, aqui é uma experiência da ignorância da gente. Algumas pessoas vão ver aqui um soldado capturado e um soldado com um rifle na cabeça dele. Se eu mostrar essa figura, ela já muda um pouco o ângulo, né? Ele já não está mais só capturado, mas já tem um soldado que está dando algo a ele. Qual dessas figuras é a certa? Nós não sabemos, porque a nossa visão das coisas ela é fragmentada. Nós somos atraídos por aquilo que nós gostamos e nós somos regidos também por as coisas que não gostamos. Nós nos afastamos daquilo que não gostamos. Então, a nossa mente age da mesma forma também. Ela é um padrão. E só com uma visão perfeita das coisas, o que é muito difícil, é que a gente pode ter uma noção da realidade, do que verdadeiramente está acontecendo. Aqui é a mesma figura, agora de forma colorida, para representar um pouco de sabedoria. Então, para que fique entendido, o samsara ele é um movimento da mente. Esse movimento é um movimento repetitivo. E como é que a gente pode reconhecer esse movimento? Ele está em toda a natureza. Esse padrão de repetição, eu quero dizer, ele está em toda a natureza. Nós o vemos nas plantas. Vocês podem observar bem aqui. Eu não sei que planta é essa, ela parece uma suculenta, né? Mas eu não sei o nome dela. Mas ela tem um padrão de folhas triangular, com um verde mais escuro na parte de dentro e um amarelinho assim clarinho, tipo contornando as folhas, né? Aqui outro padrão da natureza também, que é o rabo do pavão.
É muito bonita essas imagens. Parece um olho. Aqui agora nós temos uma suculenta aqui. A imagem está digitalizando um pouco, mas é só para... Se a gente aprendesse a observar bem a natureza, a gente veria esses fenômenos em tudo que acontece. No movimento das nuvens, na casca de um pau, na madeira, nas fibras naqueles desenhos das rochas, né? A gente vai passar por eles aqui. Então, toda a natureza está aqui, é isso que eu quero dizer. Ó. Esses padrões aqui, essas linhas horizontais aqui, eu acho isso aqui lindo, né? Então tem um padrão aí e a gente vê uma certa organização, né? Aqui outro padrão também, uma terra rachada, né? De sulcos, sol quente, o sol tórrido, que é um padrão também que a gente pode reconhecer. Aqui outro padrão também saindo do reino mineral e partindo para o reino animal. Em alguns animais o padrão fica bem visível. Eu estou mostrando aqui aquilo que os nossos olhos podem ver, né? Porque cada espécie também tem o seu padrão de comportamento. E a gente vai chegar lá. A gente vê aqui no corpo da girafa que as listas do tronco elas são mais largas e são verticais. Nas pernas elas são bem menores e no sentido horizontal, né? No rosto, já tem aqui no próximo ao focinho, já tem outro padrão aqui, onde adquire umas formas arredondadas. Tudo. Aqui outro padrão também, a câmera que deve estar gostando agora. Eu gosto de flores. Né? Um padrão de tulipas, eu acho. Tem uma joaninha por aqui tomando a cena. Aqui outro padrão de flores também, porque a gente olha para essas coisas e a gente está tão acostumado de vê-las corriqueiramente que a nossa ignorância é tão grande que a gente cega para isso, né? Mas se a gente prestar bem atenção nas folhas, ó, elas têm um padrão, umas nervurazinhas que são iguais em todas elas, né? Não simetricamente, mas dá para reconhecer quando uma folha é de uma planta e outra folha já pertence a outra planta. Né? Aqui nós temos também outro padrão. Vocês podem perceber que existe até a mesma distância, né? Formando um quadro entre cada espinho. A gente não vai contar, mas provavelmente deve ter um número aproximado de espinhos aqui nesse cacto, né? Para cada botão desse. Outro padrão aqui, esse é um dos mais lindos que eu já vi, né? Eu não sei se foi a onça que roubou a pele da girafa ou foi a girafa que roubou a pele da onça, mas é a mesma coisa, né? Vocês prestarem atenção. A diferença é muito pouco. Então a gente tem manchas maiores aqui no tronco e no pescoço da girafa. À medida que vai descendo pelas perninhas dela aqui, pelas patas, as manchas elas vão diminuindo de tamanho, né, para que fique proporcional. Afinal de contas, a natureza ela é toda perfeita. Nós temos agora, esse bicho é muito bonito também, embora a gente queira a distância dele. O padrão aqui das escamas dessa serpente, né? A gente pode... Uma coisa que a gente percebe é que quanto menor o espaço, menor é o padrão também, menor a estampa, né? Porque olha o tamanho dessas plaquetas aqui, essas formações, em comparação com o rabo dela, vai diminuindo também, a cabeça também. Então a gente pode reconhecer esses padrões da natureza. Essa imagem é bem interessante, porque eu já encontrei ela arriscada aqui, aparece com aquela sequência de Fibonacci, né? É um assunto para a gente tratar outro dia, inclusive eu deixo esse assunto com o Fátima, ela gosta dessa parte, né? Dessa sequência numérica. Nada é em vão. É mais ou menos isso aqui. Estava naquele desenho lá atrás. Aqui a gente tem uma colmeia e um favo, né, aliás. E como é lindo esse padrão aqui, né, esses desenhos aqui com essas formas. Quem for bom de geometria aí ajuda, porque eu não sei que figura geométrica, que forma é essa agora, mas são todas iguais. A espessura aqui do favo, tudo é muito bonito. Aí está aqui a onça, que se parece muito com a pele da girafa.
o padrão parece com as patinhas dela, né? Não sei se vocês já prestaram atenção, mas ó, o calcanhar e os dedinhos dela aqui parece muito. E no tronco as estampas maiores, e no rosto e nas patas elas vão diminuindo esse padrão, né? Muito bom. Tá aqui um padrão de formas também, né? Saindo do menor para o maior. Isso aqui segue uma sequência, viu, gente? Uma sequência numérica. Aqui é a nervura de uma folha, como eu falei, como são parecidas. Aqui outro padrão também. Eu sabia o nome dessa fruta, fugiu agora. Aqui como obedece às fileiras, né? A gente pode ver se a gente pegar um abacaxi, se a gente pega uma pinha, a gente pode ver que as fileiras... É uma pinha aqui, será? Se parece mesmo. Do bicho. A gente vê que ela obedece uma ordem, né, dos caroços aqui. Não é aleatório, não. Nada é rascunho. Aqui é outro padrão aqui, daquelas linhas que eu falei para você. Começa aqui no centro e ela vai fazendo uma espiral, né, no sentido de saída. Começa aqui e faz isso. Ó. E quanto mais próximo do centro, menorzinho aqui se são botões, eles vão se abrindo aqui. Ó. Acho que é um girassol esse aqui. Muito lindo. Aqui um padrão das aranhas também. Magnífico isso aqui. Parece... Tem uma ordem aqui. Quem gosta de tricô agora, Tâmara, dá para fazer isso aqui no tricô? E aqui, saindo do reino vegetal, e a gente já estava no animal também, aqui alguns bichos, né? Parece que já nascem de farda. Eu acho que zebra, panda, né? Eu acho que é tudo de farda já. É muito bonita essa composição aqui. Branco e preto, uma simplicidade, não precisa de muita coisa para ser bonito, não. Mas saindo dos reinos vegetal e animal, a gente tem os nossos padrões, né? A nossa natureza humana também, dependendo de onde a gente nasça, do país e tudo, a gente tem os nossos costumes, que eles podem ser vistos nas roupas, nas celebrações. Então, aqui são só alguns exemplos de duas culturas muito diferentes. Mas não fica só nisso. Assim como esses padrões eles podem ser observados na natureza, a nossa mente também tem os padrões dela. E é justamente a partir dos 3 venenos da mente. Esses venenos que estão aqui no centro da roda de Sansara, que é a ira, o apego e a ignorância. A mente age sempre sob a influência desses 3 venenos. A gente se aproxima daquilo que a gente gosta, seja pessoa, seja coisa, seja negócios, seja o tipo de prazer, e a gente se afasta daquilo que não gosta, a gente se afasta do sofrimento, a gente se afasta das pessoas que a gente não gosta, a gente se afasta das coisas que a gente não gosta, e aquelas coisas que a gente ignora, como no caso dessa foto aqui, por exemplo, a gente começa a fazer julgamento, sem saber o que está dizendo direito. É mais ou menos por aí. Mas aí fica a questão. Se a mente tem esses padrões, então, e isso tudo é sansara, o que é que a gente pode fazer para superar? Por exemplo, se alguém tem uma mania, algum hábito, algum sexo que a gente chama, eu me irrito com isso. Isso é um padrão. E isso acontece com determinada pessoa. Mas se eu encontro outra pessoa que tem o mesmo gesto, o mesmo hábito e tudo, eu vou me irritar por causa do gesto, por causa da pessoa. Vai ser sempre assim. Se eu não gosto de conversa alta e alguém fala alto perto de mim, pode ser a melhor pessoa do mundo, a minha mente ela vai responder desse jeito. Tá? Então, vamos supor que uma criança nasça com um pai agressivo ou uma mãe agressiva, e ela vai ser condicionada a responder naquele determinado padrão por causa da criação dela. Então, vai ser um sistema de autodefesa, inconsciente, é claro, psicológico, mas ela vai levar isso para o resto da vida sem saber
ela vai estar totalmente inconsciente desse processo. Então, de todas as pessoas que ela se aproximar, seja homem ou mulher, qualquer gesto agressivo, independente da pessoa estar doente ou estar passando por alguma dificuldade, ela vai reagir como reagia quando era criança, com relação ao pai ou à mãe dela. Porque a mente está obedecendo a esse padrão de repetição. Do mesmo jeito que a gente viu os padrões da natureza, a nossa mente também repete, aliás, age sempre de acordo com os padrões. Qual é a vantagem de saber disso? Em primeiro lugar, não tem muitas vantagens, porque o processo de autoconhecimento, no primeiro momento você descobre as coisas, mas não sabe muito o que fazer com elas, porque você continua repetindo os mesmos padrões. Então, assim, mas a gente começa a identificar onde é que está o nosso ponto fraco. Por exemplo, às vezes a gente amanhece o dia bem, tem uma bela noite de sono, e de repente, quando abre os olhos, bota o pé no chão, o humor muda totalmente. Mas o que foi que aconteceu? Eu tive uma noite boa, tudo, e o humor mudou de repente. Se a gente procurar dentro da mente, vai ser alguma coisa que a gente ouviu, alguma coisa que a gente lembrou do sonho, alguma coisa que a gente viu. Então, alguma coisa acontece para a gente mudar de humor. A vantagem de se conhecer, a vantagem de conhecer os padrões da nossa mente, como é que eu reajo numa situação de raiva, como é que eu reajo, como é que eu respondo, aliás, durante o momento de estresse dos outros, como é que eu respondo se o clima está quente, se o clima está frio, como é que eu respondo às notícias sobre política, como é que eu respondo às notícias sobre violência, como é que eu respondo às notícias sobre economia, como é que eu respondo aos problemas familiares, porque a nossa resposta ela vai estar sempre obedecendo um padrão. Não tem como fugir disso. Por isso que eu destaquei nesse cartaz a repetição do tema Sansara, porque vai ser sempre isso. Então a gente pode descobrir alguns passos para se conhecer melhor. Em primeiro lugar, nossa mente ela é influenciada pelos nossos sentidos. Nós temos 5 sentidos, mais um, que é a mente, aliás. E tudo que nos chega através dos órgãos da visão, o olfato, a audição, o tato e o paladar. Nós somos influenciados por tudo isso. E ainda tem mais um quê, que é o 6º sentido, que é a mente. Como se não bastasse, nós não interpretamos as coisas como todo mundo. De repente, alguém gosta de feijoada pode ser deliciosa e tudo, outra pessoa já não gosta. Alguém gosta de laranja, outra pessoa já não gosta. A laranja é doce, mas outra pessoa já não gosta. Então, a qualidade das coisas que nós vemos, que nós ouvimos, que nós sentimos, que nós cheiramos, que nós tocamos, elas não estão nas coisas, elas estão na nossa mente. A nossa mente é que faz o papel de filtro. E aí a gente volta para os 3 venenos de novo. É a partir daqueles 3 venenos, do que a gente gosta, do que a gente não gosta e daquilo que a gente ignora, que a gente dá um valor às coisas. Que a gente dá valor ao dinheiro, que a gente dá valor ao governo, que a gente dá valor à família, que a gente dá valor ao descanso, que a gente dá valor ao trabalho. A nossa mente é que faz essa interpretação a partir do padrão que a gente tanto traz de outras encarnações, como a gente reforça nessa encarnação atual. Um desses padrões é a nossa autoimagem. A partir da nossa autoimagem, a gente também vai interpretar o mundo, vai interpretar as coisas do mundo. Alguém com baixa autoestima, por exemplo, ela pode, de repente, sair daqui do Brasil e morar num país de primeiro mundo, e ela vai levar essa baixa autoestima para onde ela for, porque está na mente dela. Por isso que eu disse que no início, que o Sansara e o Nirvana, eles não são uma dualidade. É apenas uma unidade. Porque o equilíbrio está na nossa mente. E essa autoimagem, ela é ideal para isso, porque
dependendo do país que a gente tenha nascido, dependendo da família que a gente tenha nascido, dependendo da educação que a gente tenha tido. E isso nem sempre é uma regra. A gente pode criar uma interpretação das coisas que a gente vê no mundo, daquilo que a gente é rodeado. Outra influência que a nossa mente sofre é da educação. Essa educação, ela vem da escola, pode ser de escola pública, de escola privada, mas muito mais que isso. Ela também passa por os pais, ela passa por o bairro que a gente mora, ela passa por os programas de TV, por as músicas que a gente escuta. Outro tipo de influência que a gente sofre muito é a dos esportes e entretenimentos. Por que é que eu coloquei essa parte aqui? E é interessante, antes que eu me esqueça, vocês estão observando aqui que são cérebros que a gente vai ficar vendo. Porque eu gostaria que isso ficasse muito entendido. O Sansara não é um processo de repetição do mundo manifestado. Ela é um processo de repetição da mente. Como eu disse aqui, a pessoa mora aqui no Brasil e tem uma vida aqui, vive sonhando, sei lá, com a vida perfeita e se muda para um país altamente desenvolvido e tudo. Quando chega lá, ela leva todos os problemas, ela leva junto com ela. Se ela for uma pessoa de baixa autoestima, não adianta, ela pode ganhar 1.000, pode ganhar 1 milhão por mês. É claro que algumas coisas vão mudar, algumas coisas vão ajudar, mas os problemas também vão aparecer do mesmo jeito. Então, um dos campos de influência que a gente sofre é o dos esportes e entretenimento, porque não são a mesma coisa. Imagine que uma pessoa que joga golfe, por exemplo. Imagine outra pessoa que joga uma pelada na beira da linha, ali dos franciscanos, por exemplo. Não é o mesmo esporte. Quer dizer, é esporte, mas é muito diferente esses dois mundos. E essas coisas são coisas que influenciam nossa mente, que influenciam nossa maneira de ver o mundo. O nosso estilo de vida tem tudo a ver com isso que a gente está falando também. Ela vai fazer com que a gente tenha uma ideia das coisas, com que a gente tenha um gosto sofisticado, ou um gosto, abre aspas, brega. Ela vai fazer com que a gente se aproxime de certos grupos de pessoas e se afaste de outros. Isso tudo, por que isso é interessante? Porque, mais uma vez, a nossa resposta diante das situações vai estar justamente dentro desses padrões, dentro do valor que a gente dá às coisas e dentro daquilo que nos atrai e nos repulsa. A nossa mente é influenciada também pelo sabor das experiências, como eu falei agora há pouco. O que filtra as nossas experiências é a mente. A mesma viagem, por exemplo, vamos dizer, de repente para um hotel fazenda, que pode ser algo bom, pode ser algo maravilhoso, de repente no fim de semana pode ser bem para os pais, se já passaram de 30, 40, 50 anos e tudo, mas de repente se você levar adolescentes, essa mesma experiência, com todas as coisas que estão ali, seja uma cascata, seja um passeio a cavalo, todo verde da natureza, o cheiro de café torrado de manhã, um galo cantando de manhãzinha, 5h30, 6 horas, quando o sol. Todas essas experiências que podem ser muito boas para os pais, podem de repente ser um pesadelo para os adolescentes, né? Porque a mente deles estão a mil. A nossa visão das coisas vai depender também de nossa habilidade, que pode ser traduzida também por trabalho, e aí vai mudar muito, muito significativamente o modo como a gente vê as coisas. Um professor tem uma visão de tudo, um economista tem uma visão completamente diferente de tudo, um médico já tem outra visão, um mecânico tem outra visão. Se a gente colocar qualquer situação que seja em relação a algum problema envolvendo doença, envolvendo economia, cada uma dessas profissões, cada uma dessas habilidades, elas vão apontar uma saída diferente para ali, ou vão dizer onde é que está o problema dali e tudo. Por isso que é importante o conhecimento da mente. Na verdade, o conhecimento de quem somos, né? E é bem interessante também, porque essa parte aqui, a nossa imaginação e a nossa autoimagem, tem tudo a ver, né? Essa questão de
querer se considerar um herói em tudo, querer ser o salvador do mundo em tudo, ele vai dar uma interpretação, eu diria, até muito egocêntrica. A nossa mente, ela tem necessidade de três coisas. Aliás, o Sansara procura por três coisas. O Sansara está sempre, ou a mente, vamos colocar a mente está sempre procurando mais, está sempre procurando o melhor e está sempre procurando o diferente. São três características que deixam a mente da gente inquieta. Vamos colocar aqui dinheiro. Se a gente ganha 1.000, a gente está pensando em ganhar 10.000. Só que quando a gente começa a ganhar 10.000, a gente já quer mais. E quer ganhar 100.000. E por aí vai. Se a gente compra um tênis legal, tudo bem, estava precisando daquele tênis, comprou o tênis, está de boa ali. De repente, aquele tênis ali já não é tão bom, você já quer algo melhor. Esse é o movimento da mente que eu estou tentando explicar aqui. Ela nunca está satisfeita com nada. Aí a gente volta com um termo budista também, que se chama dukkha. O Buda explicou bem no seu primeiro discurso sobre as 4 9 verdades. Dukkha não significa dor. Dukkha é insatisfação. Exatamente esse movimento sansárico da mente. Então, você comprou aquele tênis legal, foi bom, durou uma semana, você ficou contente com ele e tudo, mas aí o tênis já não presta, você já quer outro melhor. De repente, se todo mundo tiver o mesmo tênis, esse tênis melhor, a sua mente vai ficar insatisfeita e você vai querer um tênis diferente. Se todo mundo tiver um tênis azul, você vai querer um tênis vermelho. Então, esse movimento da mente, ele nunca vai parar. Nós somos influenciados também por nossas impressões visuais. E aqui fica algo muito pessoal, né? É aquilo com que a gente alimenta a nossa mente todos os dias através da visão. Quando a gente liga a TV, quando a gente liga o computador, a nossa própria casa, né? Tinha um mestre budista, eu esqueci o nome dele agora, e o discípulo dele dizia que na cela dele quase que não dava para ver as paredes, né? Porque eram repletas, as paredes da cela dele eram repletas de fotografias dos seus mestres, dos antigos mestres do budismo Mahayana. A todo canto que olhasse tinha um lugar ali. O discípulo ficou confuso, mas onde é que está toda aquela conversa de vazio, uma mente limpa, um local mais harmonioso? Ele disse, olha, não adianta. A mente sofre sempre de impressões. Então, de um jeito ou de outro, ou você está cercado de impressões boas, ou você está cercado de impressões ruins. Então, o que eu faço aqui é porque está impressionando a minha mente. De fato, eu não sei se acontece isso com vocês, mas quando a gente tem um tempo de ver um pouco mais um programa que a gente gosta, uma série, alguma coisa, se eu assistir muito perto, assim, da hora de dormir, geralmente eu sonho com aquelas coisas que eu vi, né? Isso é um efeito da impressão que a gente sente, né? Só que durante todo o dia, a gente está refletindo essas coisas, né? É por isso que tem uma geração aí que repete muito as mesmas músicas, né? E essas músicas de hoje fazem muito sucesso porque tem 2 notas, e letra que é bom, não tem nenhuma mais e tudo, então aquilo é muito fácil de decorar, aquele decoreba, e cai popularmente nas graças de todo mundo, porque a mente, e aqui é algo interessante também, a mente procura sempre o caminho mais fácil. E isso tem a ver com aqueles padrões que a gente estava vendo lá. Então, se é fácil aprender alguma coisa, a mente vai partir direto para aquilo. Porque se fosse fácil aprender coisas difíceis, todo mundo seria médico, todo mundo seria engenheiro, todo mundo seria cientista, e todo mundo só ouviria música clássica, música erudita, aliás. Só que ser inteligente, só que desenvolver uma inteligência emocional, desenvolver um bom gosto, dá trabalho, é difícil. Né? E assim como a água, que procura os locais mais baixos, a mente também faz a mesma coisa. Né? Um exemplo bom disso é se você soltar os bichos no meio do mato, né? De repente, se tiver uma enchente ali e as vacas ou cabras tiverem que subir algum morro,
elas vão procurar um lugar mais fácil. A nossa mente também faz isso. Ela está sempre procurando facilidade. É por isso que é mais fácil ficar com raiva, é mais fácil fugir diante de uma situação ameaçadora, é muito mais fácil se esconder. Né? E esse nosso padrão ele é tão antigo que até na história do casal de Adão e Eva, a gente tem isso também, né? A gente, lá em Gênesis capítulo 3, fala que Deus tinha mania de passear no jardim toda tarde, né? Acho que não tinha muita coisa para fazer lá no céu, ou então o jardim devia ser melhor do que o céu. Enfim, ele gostava de estar com o homem. E aí, quando Adão ouviu os passos do Senhor, lá em Gênesis capítulo 3, Adão se escondeu. E o Senhor ficou lá, Adão, Adão. Ele disse, eu estou aqui porque quando eu vi que você se aproximava, eu me escondi porque eu estou nu. Mas quem foi que ele disse que você estava nu? Aí Adão, ao invés de enfrentar, ele achou melhor culpar outra pessoa, né? Ele disse, Deus pergunta a ele, quem foi que ele disse que estava nu? Por acaso você comeu do fruto da árvore? Chamou o homem para a responsabilidade, né? Aí nessa hora é muito mais fácil fugir. E Adão diz, peraí, a mulher que o Senhor me deu, foi que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então fica bem mais fácil a gente estar culpando os outros do que a gente se conhecer, do que a gente assumir nossas responsabilidades. Né? A pobre da mulher nessa hora diz, não foi eu não, foi a cobra. A cobra nessa hora, ela falava antes, nessa hora ela não falou mais nada, eu sei. E tem uma coisa muito curiosa, porque a maldição que Deus lança sobre a cobra é que ela vai se arrastar sobre o próprio ventre, né? Mas será que a cobra caminhava antes? Será que ela caminhava verticalmente, como a gente? Não se arrastava antes disso? Né? Fica aí para os curiosos, para os que gostam de outros assuntos aí, que eu não vou entrar agora, porque o tema é teosofia. Então, a nossa mente ela é influenciada muito, muito, muito pela internet. Por que foi que eu destaquei essa parte hoje? Gente, porque a internet ela é uma armadilha. Eu passo mais de 8 horas no computador e eu não entendo nada disso, mas assim, o pouco que eu já li e pela pouca experiência que eu tenho, quando você liga a sua tela de computador, você é bombardeado ali por uma série de estímulos. Você é bombardeado pelas cores, você é bombardeado pelos anúncios, você é bombardeado por imagens que induzem ao desejo, que induzem à compra, até quando a gente está fazendo um curso, por melhor que ele seja, e eu faço muitos também, a gente está entrando nesse trabalho, está caindo nessa armadilha da internet. É por isso que tem aqui o desenho de um mouse, né, ele plugado aqui no cérebro. Porque internet aqui que eu falo não é só questão do PC não, viu? Aqui envolve o celular e as Smart TV também. A gente pensa que está interagindo com elas, é justamente o contrário. Né? O outro modo que a gente é influenciado também é pela leitura, e aqui eu deixo um ponto bem interessante também, é que a nossa leitura precisa ser uma leitura de bom gosto. Né? Eu não sei o que algumas pessoas têm que fazem campanha pelo livro, eu vejo, tem algumas fotos com banco de praça, com livros. Mas se o livro não prestar, é melhor a pessoa ficar sem ler o livro. Porque se você pega um livro que não presta, você está fazendo mais mal do que bem. Então, tem algumas coisas assim, do mesmo modo que a gente deve dosar a questão da TV, a questão das músicas, e não só dosar, como procurar educar, a questão dos livros é a mesma coisa também. Né? E aquele ditado que gosto é pessoal, cada um tem o seu, isso é mentira. O gosto pode ser pessoal, mas a gente se educa. Né? A gente pode melhorar o nosso gosto. Pela música, como a gente já falou lá atrás, eu estava vendo um programa tão interessante esses dias não, já faz tempo, eu não vou dizer o nome aqui, para não gerar nenhuma polêmica, mas é um curso, é uma série com três filmes, e falando justamente isso, que a música erudita, e a música na antiguidade, ela tinha vários arranjos
né? Tinha um si bemol, sustenidos, além das oitavas, e os compositores como Bach, faziam questão de... O trabalho ali era um trabalho de artesão. E esse programa ele fala como justamente, à medida que a humanidade vai avançando, a questão da beleza da música vai se reduzindo. As músicas de hoje, elas nem têm mais arranjo, e quando o mundo tem 2, 3 notas, a música inteira, né? E instrumentos mais refinados, como o violino, por exemplo, eles foram deixados, e tudo isso por causa da industrialização da música também, tudo. E essa música de plástico, essa música industrializada, dá preferências a instrumentos de som grave. Esotericamente a gente sabe por quê também, né? Porque o som grave, ele mexe com o corpo, né? Ele mexe no quaternário inferior. É por isso que a gente vê o funk é um bom exemplo disso, né? Aquele pancadão e tudo, as pessoas são levadas àquele movimento frenético e tudo, e a alma praticamente deixa de existir naquela hora, né? Então, nós temos aqui também outro meio de influência muito grande, que é o ócio. Existem 2 tipos de ócio. Existe aquele ócio que é um pecado capital, que precisa ser tratado também, porque pode inclusive gerar doenças, né? Existe aquele ócio criativo. É o ócio onde você terminou de ler ali as páginas do livro que você leu, 10, 15, 20, naquela hora e tudo, e você dá aquele tempo justamente para assimilar aquela ideia. Esse é o chamado ócio criativo, né? Ou aquele ócio onde você procura imagens, procura músicas, você fica deixando o tempo passar e tudo, mas você está alimentando alguma coisa, né? É um ócio propositivo, é um ócio que antecede o processo criativo. Às vezes você juntou muita coisa no trabalho ali, tudo, e não suporta mais, então você só resolve relaxar. Esse é um tipo de ócio que ele é propositivo também. Esse ócio aqui não tem nada a ver com o pecado capital, não. E tudo isso são meios de influência na mente. Tem um livro que eu acho que Tamara até leu, que é O Lado Oculto das Coisas, né, Tamara? Do Charles Levitt. Aquele livro ali é bem interessante, né? Então, a gente é influenciado também por a nossa saúde. Uma pessoa saudável, física e mentalmente, ela tem uma visão mais otimista da vida. Ao passo que uma pessoa que traz consigo algumas comorbidades, especialmente comorbidade de nascença, ou algumas limitações também, ela vai ter outra visão da vida. E é claro que tudo isso faz parte. Eu estou tentando mostrar todos esses cérebros aqui como representantes da mente, porque é a mente que vai fazer a interpretação, é a mente que vai criar o nosso samsara. E numa hora a gente quer uma coisa e batalha muito para aquilo e consegue, mas quando consegue, naquela hora, a ausência de desejo, na verdade é traduzida por felicidade. Então naquela hora você fica feliz. Mas aí, à medida que a gente vai se habituando com as coisas, a gente começa a desgostar delas, e mais uma vez volta aquele tópico de novo da mente. A mente está sempre querendo mais, está sempre querendo melhor, e está sempre querendo diferente. Aqui, pelo trabalho, ou pela habilidade também, eu acho que eu fui repetitivo aqui, né? A mente também ela é influenciada pela nossa vocação, pela nossa missão de vida. Essa palavra vocação, ela é uma palavra, eu diria, predominantemente cristã. Mas eu acho que ela tem um valor muito grande. Eu poderia ter colocado sua missão também, que também é predominantemente cristã, mas eu não achei outra para colocar no lugar. Mas as pessoas que se identificam com alguma causa altruísta, elas não têm tempo para pensar em si. Então, a visão que essas pessoas têm da vida é uma visão mais... o termo aqui é mais universal mesmo, né? É como um médico, por exemplo, se chega um criminoso e a vítima, e as duas estão correndo perigo de vida, o
o médico não quer saber quem é quem que está ali. Ele vai tratar, independente. Mas a família que está lá fora, a família de um vai ficar torcendo para que o outro morra, né? Principalmente a família da vítima, né? Porque já tem uma visão completamente diferente. Então, a missão que a gente, a vocação que a gente tem nessa vida é muito importante para dar um direcionamento a respeito daquilo que a gente quer, mas principalmente a respeito de como a gente vai responder às situações. E agora, uma coisa bem interessante é que todas essas características da mente que a gente passou aqui, seja em relação ao trabalho, à saúde, às aptidões artísticas, música, dança, visão, internet, todas essas coisas estão sujeitas à mudança. E é exatamente nessa questão que a gente não está preparado. A gente, é como se a nossa mente ela fosse programada, ela se habituasse a tantas coisas e a gente nunca achasse que as coisas vão mudar. A gente está muito habituado, por exemplo, a acordar de manhã e ter a certeza de que vai dormir no mesmo lugar, né? Isso é muito natural. Mas justamente porque a gente tem o nosso modo de vida, tem o nosso padrão mental de responder as coisas e tudo. Para uma pessoa que viaja, independente da profissão, um caminhoneiro, por exemplo, dificilmente ele vai dormir 2 vezes no mesmo lugar, né? Então, isso muda muito de pessoa para pessoa. Mas essa questão das mudanças ela é interessante para que a gente, mesmo que a gente tenha uma certa segurança, para que a gente aprenda a se desfazer dessa segurança que está só na mente. Porque, na verdade, a gente pensa que está seguro com alguma coisa aqui, mas a gente não está, nada é garantido, né? Não tem nada nessa vida que seja garantido, né? A vida é tão simples, ela é tão leve que no sopro ela pode ir embora, né? Então nada nesse mundo nos dá segurança. Essa questão das mudanças é interessante, eu trouxe para vocês aqui uma pequena trajetória de como para a gente ver como o movimento da mente, como o Sansara é um movimento da mente, e não depende das coisas nem das pessoas. Se aproximando aí do Dia dos Namorados, para quem está namorando aí, não sei, ou para quem tem seus eternos namorados. Eu trouxe alguns quadros aqui, baseados na vida de um casal, por exemplo, para tentar facilitar um pouco a nossa compreensão. Então, quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, pensa que vai viver eternamente, e aí a gente encontra aquela pessoa dos sonhos ou não, as coisas acontecem, elas terminam se ajustando uma à outra. A gente põe um no outro o nosso ideal de felicidade. O erro já começa aí. A gente está sempre transmitindo para o outro a responsabilidade que é só nossa. É pena que a gente só descobre isso depois dos 40. Enfim, bom, mas pelo menos descobre, né? Tem gente que nem isso. Então, a gente se apaixona. Aí tudo é maravilha. E tem planos, aí vem casa, e vem os projetos, e a vida parece que vai ser aquele mar de rosas. E vem a troca de alianças. Esse gesto, por exemplo, para quem não sabe, significa uma penetração nas civilizações ancestrais. Isso ficava muito claro. Hoje não, né? De uns tempos desses para cá, o padre não vai dizer isso e tudo, mas significa dizer que as pessoas estão tendo relações e tudo, que aquilo é para ser aceito pela sociedade, né? Mas é só isso que significa. Então tudo é um mar de rosas. Tudo é um mar de rosas. Se apaixonou, casou, vamos fazer os planos. Maravilha. E faz as contas junto, todo mundo é jovem, compra aquele carro dos sonhos. E como eu disse, no primeiro momento, aquele bem, aquela conquista realizada, por ela ter sido satisfeita, então existe uma ausência de desejo, que a gente, ignorantemente, chama isso de felicidade. Só que com o tempo, a gente se acostuma com aquele bem, com aquela conquista, mas aí chega as contas para pagar, né? Esse é o movimento da mente. Justamente porque a gente não está habituado às mudanças,
Saber que a vida muda, o tempo muda, os trabalhos mudam, o clima muda, os governos mudam, a saúde muda, o nosso sentimento por as outras pessoas mudam, o sentimento das pessoas por a gente também mudam, para melhor ou para pior. E a gente não sabe reconhecer esses padrões. E a gente sente por isso. Mais uma vez, aquilo que é bom nos atrai e aquilo que gera alguma repulsa nos distancia. A gente age obedecendo a esses padrões da mente e sofre com isso. Né? Mas aí vem as notícias boas. E aí, de repente, a mulher fica grávida, aí tem aquela expectativa de um filho, uma filha, fica naquele mar de rosas, né? Tudo é muito bom e corre para comprar tudo azulzinho ou tudo rosa, ou então dá briga, ou para não ter briga, compra tudo amarelo, e assim vai. Mas aí, quando o bebê nasce, as noites se transformam em pesadelos. Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, quase todo mundo, né? Sabe que isso faz parte da família, da família também, isso faz parte da vida. E como a gente não está preparado, a gente se irrita, a gente se decepciona. Mas aí vai passando as fases também, tem aqueles momentos bons, a criança vai crescendo, a gente leva elas para o colégio, e aí os filhos ficam adolescentes, aquela maravilha de idade que todo pai gosta, se pudesse voltaria no tempo para viver com eles de novo essa fase. Mas, mais uma vez, a vida muda, tudo muda, mas a gente quer que as coisas boas permaneçam e que fiquem estáticas, e a gente não aceita a mudança. Por não aceitar a mudança, a gente responde sempre de modo a gerar sofrimento. E aí, como se não bastasse, a gente começa a querer reviver a juventude de novo, seja o homem ou a mulher, procurando reviver aquelas experiências que tinha lá atrás, gerando mais sofrimento. E de repente acontece algumas separações, cada um vai para um lado, não fica com uma pessoa diferente, agora vai ser diferente. Encontrei a mulher da minha vida, daqui a pouco está discutindo com a mulher do mesmo, mais ou menos com os mesmos problemas que tinha com a outra. Então tudo se repete de novo. Será que o problema está no mundo? O problema está na criação? Está na manifestação? Mas tudo é perfeito, né? Tudo é perfeito. O problema está na nossa mente. A gente está sempre querendo mais, a gente está sempre querendo melhor, a gente está sempre querendo diferente. Aí vem o sofrimento e tudo se repete de novo. Eu estou vendo aqui a hora, porque a gente já está partindo para o encerramento. Então, gente, foi mais ou menos isso que eu quis conversar hoje com vocês. Para encerrar, eu vou retomar esse assunto de novo aqui bem rapidinho, que é sobre a roda de Sansara. Eu vou passar um filme aqui, eu acho que ele não tem som, não tem, mas eu vou tentando explicar um pouco. O que nós vamos ver aqui são os 6 reinos da roda de Sansara. Eu acho que eu não mostrei para vocês aqui. Pronto, esse círculo menor ele é o círculo onde ficam os 3 venenos da mente, que é o javali, o galo e a cobra. Tem esse círculo aqui também, que é um círculo de ascendência e de ascendência. E o que a gente vai ver nesse filme é justamente esse círculo maior do centro da roda aqui, que são os 6 reinos que o budismo prega. A gente vai ver como a gente passa de reino a reino e a gente não aprende nada com isso. Vou voltar para ele aqui, é bem rapidinho. Deixa eu confirmar o som aqui. Realmente ele não tem. Aqui a gente está no reino do inferno. São para aqueles que cometeram crimes atrozes. Então eles ficam numa espécie de inferno à vida. Aqui são os animais que essas pessoas consumiram, eles se tornam motivo de sofrimento ainda mais. Tudo isso é metafórico. Enfim, cada um fica livre para acreditar. Aqui, para quem leu a Divina Comédia, sabe que aqui é o inferno de gelo também. A pele racha tanto que se quebra todinho, né? A Divina Comédia de Dante Alighieri, de braço.
Aqui a gente tem outro reino, que é o reino dos espíritos famintos. Esse reino são para aqueles que esbanjaram muito, principalmente em relação a comida e bebida, e sem se precaverem, se terem um pouco de generosidade com ninguém. Esses desenhos, eles estão, a qualidade deles é muito pouca, mas dá para a gente entender. Esses seres são seres que têm um ventre enorme, uma boca bem pequenininha. Eles estão sempre com fome ou com sede. E sempre que eles se aproximam dessas duas realidades, né, da água ou da comida, essa realidade ela muda. Eles ficam sempre a desejar. Desejam matar a sede ou a fome, mas nunca conseguem. E mesmo o pouco que eles conseguem comer, como vocês estão vendo, estragado, podre, aquilo que queima no vento, né, é mais um castigo que eles conseguem consumir. Termina respondendo mais como um castigo do que como um prazer. É muito triste isso. Então a gente saiu do reino dos infernos e nós estamos agora no reino humano. E aqui é aquela história da lei da selva, a lei do mais forte, né? Toda a natureza, ela funciona assim. Inclusive a nossa mente também, ela responde a esse padrão, só que a gente não mata mais, né? A gente já procura outros meios para sobreviver, como trabalho, como artes, como outras coisas, né? Embora esses instintos, algumas pessoas ainda tenham, né? Ainda trazem do reino animal. Aqui o instinto da generosidade e compaixão também, que vai se refletir quando a gente é humano, na mãe, que é a nossa primeira benfeitora em todos os sentidos. Se não fosse a compaixão da nossa mãe, a gente não estaria aqui. Aí o reino humano, a criança quando nasce, provoca um tremendo sofrimento na mãe, mas é motivo de alegria quando nasce. Aí vão se tornando criança, vem as alegrias, os prazeres, as brincadeiras. Desenhos sem qualidade, mas a gente entende a mensagem. E aí vem os compromissos, a vida passa a exigir cada vez mais da gente, a gente quer estar brincando o tempo todo, mas a gente sabe que tem deveres também, e vem um momento de paixão, tudo é bom e bonito, mas as situações, elas nem sempre são permanentes, né? Vê as mudanças, a mente mais uma vez querendo mais, melhor e diferente, e gerando sofrimento, respondendo ao padrão, e até quando a gente deseja relaxar, quando está tranquilo, e a gente acha que tudo está perfeito, aí o tempo muda, porque nada é permanente. Então, algumas coisas geram sofrimento também, mas como a vida não para, a gente às vezes é obrigado a trabalhar, é obrigado a arcar com as responsabilidades, mesmo doente, né? E a vida vai passando. E quando a gente menos espera, deixa eu ver se passa o outro quadro, a gente constitui família também, isso é um padrão também, a gente está sempre à busca da felicidade, tudo se repete de novo, os altos e baixos, olha, o que aconteceu com a gente agora, quando a gente era criança, a vida vai passando, a gente vai envelhecendo, o que é natural, não adianta brigar nem reclamar das coisas, porque é inevitável, a mudança é inevitável, até que a gente adoece, e chega o momento da morte. Eu não sei quem está se despedindo aí, deve ser o filho com a nora, alguns conhecidos. E essa viagem é a viagem que a gente faz só, não adianta querer levar nada nem ninguém. E a gente saiu do reino humano. Agora nós estamos no reino dos Asuras, são os semideuses, né? Esse desenho, gente, ele é de 2004, ele foi apresentado num encontro com o Dalai Lama, onde o Dalai Lama transmitiu o Kala Chakra. E esse encontro foi na Áustria, né? A gente tem o reino dos deuses, agora vai misturar, né? Eles podem fazer o que quiser, inclusive pegar semideus o que quiser. Eu acho que quem fez esse desenho devia ser muito machista, né? Possível que ainda tenha essa visão
no budismo ou no hinduísmo, né? Para mostrar o reino dos deuses, onde os caras têm tudo e são servidos por mulheres ainda. É uma visão muito retrógrada, né? Como se não houvesse deuses também, né? Eu acho que deve existir mais deusas do que deuses. As mulheres são bem melhores que a gente. Então, nada disso é nirvana, viu? A gente está falando dos 6 reinos. Esses 6 reinos, eles se repetem. Cada um tem o seu ciclo, que é quase interminável. O único reino onde a gente pode atingir a iluminação é o reino humano. Porque no reino dos deuses, os caras não têm tempo de pensar nisso, porque tem de tudo ali, a vida é muito boa. Então, eles não pensam nada disso. Da mesma forma que no inferno, ou no mundo dos espíritos famintos, só pensam em comida. Só tem como a gente pensar em iluminação no reino dos humanos. Aí, essa representação dos deuses com as bailarinas, eu não sei que visão retrógrada é essa. Eu, hein? Se no reino dos deuses só tiver isso, então é mais uma vez o nosso padrão se repetindo. Vocês estão vendo como é? O mesmo padrão da mente humana, a gente projeta também no reino dos semideuses e dos deuses, porque a gente não sabe como é. Mas a gente acredita que o céu seja alguma coisa assim, mais ou menos. E os muçulmanos, né, acreditam que eles nem tomam vinho aqui, mas aí quando eles se martirizam explodindo uma bomba, eles vão lá para o céu de Alá, e lá tem 70 vezes esperando e o rio de vinho. Era melhor beber logo aqui. Coisa sem lógica. Então, o Deus, ele se entedia também. Tudo aquilo é tão bom, que começa a se tornar enfadonho. Ele começa a desejar algo diferente, porque a mente não para. Aí vocês vão ver a visão que ele vai ter agora. Por isso, é chamada a roda de Sansara. Porque está tudo sempre girando, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Nessa última cena, isso é um ícone do budismo, em animação. Eu tenho esse desenho, porque eu gosto muito de contemplá-lo. Aqui é o caminho do meditador. Eu acho que a Tâmara já deve conhecer. Nós vamos ter algumas representações aqui. Esse é o buscador, o teósofo, o budista, seja lá quem for, cristão, hinduísta. O macaco representa a mente, aliás, o pensamento, e o elefante representa a mente. Então, no início do caminho, o buscador, ele fica meio que ele corre atrás do pensamento e corre atrás da mente, sem ter controle sobre nenhum dos dois. Né? Mas à medida que vai passando o tempo, as coisas vão mudando. Daqui a pouco, você veja que a cabeça do elefante já está mudando um pouco de cor. Por quê? Por causa da prática. O meditador não desiste. Ele sabe que dá trabalho, mas ele permanece buscando o controle da mente. Vocês vão vendo aí mais o movimento o movimento da mente. Já está mais devagar, ele já tem um certo controle, a cabeça do elefante já olha mais para ele, e veja o que acontece. Ele já guia a mente, o pensamento já não é mais nenhum problema, o pensamento é que já segue a mente dele quando ele quer, e vocês vão ver a mudança agora. Essa parte eu acho muito interessante. Chega uma fase na vida do meditador em que o pensamento não entra mais. Então é só ele e a mente dele. Essa parte é muito linda. E aí a mente já está com essa cor branca, né, representando um sinal de pureza. E a mente é que segue o meditador. Ele não corre mais atrás dela. É ela que acompanha ele. Ele tem total controle sobre sua mente. É muito interessante. E nesse momento, os dois, o meditador e a mente, eles vão se tornar um. Quem já viu as figuras de Lao Tse sabe o que é que isso representa. Lao Tse em cima do boi, né? É o domínio total. Então aí, a representação do meditador, seu domínio total sobre a mente. Ele pode fazer o que quiser. Aí o Vraja, que é
essa espécie uma espécie de arma, né? A Helena Blavatsky fala dessa arma aqui em A Voz do Silêncio, o Vajra. Inclusive tem na capa daquele livrinho vermelho, aquela arma que tem ali, parece um sininho, um gonzo, alguma coisa. Mas ela é o Vajra, né? Que ela corta a ignorância. Então, é isso, gente. Deixa eu ver se eu volto aqui para vocês. Nós passamos, foi muito aí. Vocês me desculpem, foram 17 minutos a mais. E fica por conta de vocês agora, Câmara, Denise, coordenadora do grupo. Mais ou menos isso, o trabalho de hoje. Denise. Foi uma boa viagem que fizemos. Com belas imagens que nos fez refletir muito, né? A intenção é justamente essa, é de que a gente comece a perceber os padrões na vida da gente, né? Não precisa a gente sair daqui para o Tibete ou para qualquer outro lugar para aprender um pouco sobre autoconhecimento. A gente aprende com a gente mesmo, aos trancos e barrancos, aos atropelos mesmo, né? Como a gente pode dizer. Eu costumo dizer, minha filha é psicóloga, eu costumo dizer para ela que se todo mundo fosse budista, não haveria psicólogos nesse mundo, porque a literatura budista é uma literatura de autoconhecimento, sabe, incrível. Qualquer livro, qualquer texto budista que você pega, você aprende muito com ele, porque é um espelho de si mesmo, né? Então é isso. Alguém mais quer falar? Assim, é muito assunto para pouco tempo, né? Eu achei muita coisa, assim, tinha muita coisa, assim, para a gente debater, eu acho, assim, mas foi muito rico. E eu vou assistir de novo, porque, assim, muita coisa me fez pensar sobre, assim, o meu conhecimento sobre o Samsara era muito limitado, muito pequeno. Mas, assim, a sua explicação fez com que a gente faça uma viagem na sua própria vida, né? E os padrões que você segue, assim, é muito interessante a forma como você abordou, a didática que você utilizou para explicar também foi muito boa. E o importante do conhecimento, quando a gente adquire um conhecimento, é a gente levar para a nossa vida prática. Então, assim, todas essas imagens que você colocou, aí você vai fazendo uma reflexão sobre sua vida, né? Muito interessante. E, assim, essa última da meditação é muito interessante também para a gente que procura praticar ou que já pratica há um tempo, de ter esse esclarecimento, né? Porque, assim, eu, por exemplo, já tenho alguma leitura, mas aí cada leitura aborda de uma forma diferente, né? Então, essas formas que você vai vendo, você vai adquirir aquela que mais se aproxima do seu padrão mental, né? Digamos assim, diante da explicação que você fez. Não? Assim, mas exatamente isso mesmo. A intenção é fazer com que a gente saia um pouco dos livros também. Porque o conhecimento intelectual, ele é muito bom, mas ele não leva à iluminação. Ele é uma asa somente, né? A gente precisa das duas coisas, precisa da doutrina do olho, mas da doutrina do coração, né? Não adianta estar se panturrando de livros também, de literatura, se a gente não pratica nada. É como aquela história do cara, quando está querendo aprender a nadar. Ele pode até pegar uma enciclopédia de natação, seguir alguns nadadores olímpicos e saber muita coisa sobre esse esporte e tudo. Se ele nunca entrar na água, ele não vai fazer muita coisa, né? Vai se tornar um teórico, mas jamais um nadador. Nosso
nosso cotidiano está presente. Observar cada gesto, cada ato, cada sensação. É isso que nos leva ao autoconhecimento. No nosso cotidiano, nas coisas que fazemos. Gente, pois é isso. Já encerrou, agora? Se vocês quiserem encerrar, se alguém quiser colocar mais alguma coisa rapidamente. Eu posso falar? Sim, vou falar. claro. Rapidinho, é só para lembrar que dentro do que o Nonato falou, a gente estuda isso na teosofia e chama essa parte aí de doutrina dos ciclos, né? Como a gente vê que é interessante, como os ciclos, eles começam com nossa vida cotidiana, né? Começam na natureza, na realidade, né? E depois eles vêm na nossa vida cotidiana e depois eles ultrapassam isso e entram em outras regiões mais abstratas, né, da mente, como os infernos, os céus, os devas, né, enquanto a gente estiver nesse mundo sem a iluminação, a gente vai trabalhar esses ciclos, né, esses ciclos de consciência, são mesmo ciclos da nossa consciência, né? E a gente só vai sair deles quando conseguir chegar ao nirvana. A gente vai para a gente vê que a gente tem a parte física, né? Com todos os reinos, inclusive nós, a gente tem a parte astral, né? Onde tem ali o mundo dos desejos, né? Onde viu aqueles seres ali desejando tudo que eles viram, porque no mundo do desejo é assim, você deseja tudo, mas você não tem mais sensação, não tem mais as suas faculdades perceptivas. Então, o seu sofrimento é grande. Você deseja na hora, aparece, a sua mente faz na mesma hora, mas você não pode mais usufruir da sensação. Aí é onde muitos se enganam, como eu vi o cara conseguiu comer alguma coisa, né? Ele não consegue comer, mas quando ele conseguiu comer, porque ali trouxe na minha mente o que o mestre fala, o tudo, né? A respeito do médium, o magnetismo do médium. Quando esses seres que estão ali naquele plano, eles conseguem entrar em harmonia com o magnetismo de algum médium, então, eles, de alguma maneira, por causa desse magnetismo dos dois corpos, né, ele consegue trazer, mas o sofrimento é grande, né? O sofrimento é grande. E aí depois vem para o mundo dos devas, que é o Devacana, né? E depois volta novamente para a nossa terra. Volta novamente para a terra para pagar seus pecados, né? Continuar com trabalhando seu karma. Só vamos sair dessa roda quando a gente conseguir a iluminação. Sair igual o corpo físico, exatamente na mesma vibração do nosso corpo mental, né? E aí a gente sai, como ele saiu ali sobre o elefante, e aí vai sair para um outro tipo de mundo, o nirvana, né? Achei interessante, foi muito bom. Mas tem uma mente, eu queria observar bem rapidinho. Eu acompanho sempre os trabalhos dele e tudo, e tem uma mente que é fenomenal nesse mundo, que é a mente do Dalai Lama. Quem já leu O Segredo da Felicidade, aquele livro ali foi escrito, agora fugiu da mente o nome do escritor, mas ele ficou aguardando durante 2 anos uma entrevista com o Dalai Lama. E quando ele conseguiu, uma das primeiras perguntas que ele faz, o Dalai Lama, é o seguinte: o que é que passa na cabeça de um suicida? O que passa na cabeça de uma pessoa com depressão? E ele disse que depois de 2 anos ele ficou naquela expectativa para ver o que o Dalai Lama ia responder. O Dalai Lama, sorrindo para ele, disse: eu não sei. Porque eu não sei o que é infelicidade. Eu não sei o que é depressão. Eu não sei o que é uma mente suicida. Eu li esse livro, acho que foi em 2010. Depois disso eu me interessei muito pelo Dalai Lama. Eu era cristão da Renovação Carismática ainda. E isso me chamou muita atenção. Mas em todos os trabalhos dele, a gente dá para perceber uma mente equilibradíssima ali, sabe?
alguém que teve que sofrer o êxodo que ele sofreu, alguém que teve que ver colegas sendo assassinados por um país que invadiu o Tibete, e a perseguição que outros ainda sofrem, e mesmo assim ele é otimista, ele é feliz, ele faz questão de dizer. Todos os lugares que ele vai, tem vários relatos das camareiras de alguns hotéis que ele ia, que agora ele não viaja mais, ele não pode sair de Dhararsala por causa da saúde. Mas em todos os lugares que ele ia, aquelas pessoas mais simples da cozinha, da faxina dos hotéis que ele ficava, as pessoas se sentiam tão atraídas por ele que furavam a segurança. Sabe? Elas conseguiam driblar a segurança do Dalai Lama para poder conversar com ele, e às vezes ele não tinha tempo de conversar nem nada, ele fazia um gesto e as pessoas saíam. Então, essa mente equilibrada, ela é liberação. Uma mente que está entre altos e baixos direto, que se deixa levar pelas ondas do sentimento, de muita felicidade, ele está lá em cima, muita tristeza, ele está lá embaixo. Isso é o samsara da mente. Se a gente consegue fazer com que essas ondas se transformem numa marolinha, já é uma grande vitória, já é um grande passo que a gente dá para a liberação. Porque o samsara é só isso, essa repetição nos padrões. Se a gente consegue detectar isso, fica mais fácil da gente se libertar. É claro que não é fácil, né? Pronto, gente. Alguém mais? Então a gente encerra. Vamos encerrar a nossa reunião de hoje. Vamos fechar os olhos. Vamos agradecer esse conhecimento que nos deu o nosso Nato. Vamos guardar em nossa mente. Vamos fechar os olhos.